Turma, a partir desse momento, nossa aula está sendo gravada, tá? A aula que nós vamos fazer a correção do exercício que foi aplicado na semana passada. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, caso a tela da atividade. Carregando aí a tela para vocês. Chegou aí a tela sem nenhum problema? Tudo tranquilo aí com a visualização, né, turma? Beleza. Nós vamos seguir aqui para a correção. E o exercício, para começar, né, o exercício ele foi da questão 1 até a questão... Deixa eu ver aqui se está tudo riscando tranquilo. Da questão 1 até a questão 7. Tá? A primeira questão estava perguntando se... Aliás, a reprodução assexuada envolve gametas. Na letra A pergunta é: o que são gametas? Com vocês, pessoal. Questão 1, letra A. O que são gametas? Arrocha aí no chat ou no áudio. Pronto, cara. Eu vou fazer só uma inversão aqui e vou colocar aqui o áudio no fone de ouvido que eu escuto vocês melhores. Pegando aqui o gancho da resposta, são células Pessoal, a demora aqui foi porque eu não tenho o hábito de escrever com letra minúscula, tá? Vou voltar para que eu tenha já a especialidade, né? Que é aquela letrazinha de forma. Matheus? Sim, pode pegar seu caderno, não tem problema não, viu? Arrocha aí. Vamos lá, a letra B. Como é chamado o gameta masculino? Riquelme, beleza. Deixa eu só te avisar aqui, cara. Tu fica até o final, nos momentos, nessas aulas, porque eu estou fazendo a frequência e geralmente, na aula passada, eu pedi para colocar, vocês colocarem os nomes de vocês, tá? Porque deu uma pequena interrupção aqui no computador, travou aqui a lista da frequência e acabou ficando sem o nome de vocês, viu? Então tenta aguardar até o final da aula, viu? Para não perder a frequência. Então José colocou aqui o nome no chat. Vamos escrevendo logo aqui, ó. Espermatozoide. O nome do gameta masculino. Na letra C está perguntando qual é o nome do gameta feminino. Matheus, certeza que se escreve assim, Matheus? Que óvulo é o nome do gameta feminino.
Seguindo aqui para a próxima questão, questão 2, nós temos o seguinte. Na espécie humana, assim como em muitas outras, as células com conjunto completo de genes que formam um indivíduo possuem células com apenas parte do material genético. Deixa eu ler aqui de novo, pessoal, porque parece que eu pulei alguma palavra aqui. Na espécie humana, assim como em muitas outras, há células com conjunto completo de genes que o indivíduo possui e células com parte desse material genético. Melhorou agora o entendimento da pergunta, da informação do texto, né? Vamos aqui na letra A. Quais são as células com apenas parte do material genético? Células que têm apenas parte do material genético eu chamo de quê? Só para constar, pessoal, as células que possuem apenas uma parte do material genético nós chamamos de gametas. E os gametas, a gente já viu na questão 1 quais são eles, certo? Beleza, Matheus. Esse texto aí tá tudo ok, viu? As células que possuem parte desse material genético são chamadas de gametas, conhecidos como células reprodutivas ou geminativas. Galera, ó, só uma observação aqui para vocês. Quando nós falamos de células, coloca aqui, um círculo aqui representando uma célula, tá? Dentro da célula tem uma parte dela que nós chamamos de núcleo. Dentro desse núcleo tem uns cromossomos, tá? Cromossomos. Isso aqui é só informação adicional para vocês. E dentro desses cromossomos, no caso os cromossomos, eles são formados, colocar assim, ó. São formados por genes. Esse nome aqui, esse nome genes, é o que dá origem a material genético. Então, material genético são os genes que estão lá nos cromossomos que estão dentro do núcleo da célula. Certo, turma? E o que acontece com isso? Esse material genético, eu vou pegar aqui o gancho desse nome cromossomos. Só pegar aqui uma tinta diferente. Nessa hora a caneta não ajuda, na hora de escolher a cor. Escrever de vermelho aqui, está certo? Ora, vermelho. Aqui. Então, galera, ó, na célula humana, vocês conseguem ver essa tinta vermelha?
Dá para ver, pessoal? Tinta vermelha. Olha aí a pergunta. Vocês estão vendo a tinta vermelha com clareza? Ó, ser humano, ele tem uma quantidade de cromossomos que a gente tem um número específico, tá? São 46 cromossomos. Aí o que acontece, pessoal? Toda célula do ser humano tem 46 cromossomos. Porém, existem algumas células que só vai ter a metade. No caso, a metade de 43 é 23 cromossomos. Que células são essas que têm 23 cromossomos? São as células que nós chamamos de gametas. Bom? Então, apenas os gametas possuem 23 cromossomos. Todas as outras células do corpo humano possuem 46 cromossomos. Aí nós retornamos bem aqui na letra A, que foi a pergunta: quais são as células com apenas parte desse material genético? Já respondemos que são os gametas, tá bom? Vamos ver aqui a letra B. Quais são as células que têm um conjunto completo de genes? Quais são as células que têm um conjunto completo de genes? De uma forma bem mais prática, tá, José? Nós podemos dizer assim, ó, na letra B. Todas as células, as outras células, certo? Tô já lendo, viu? Que não são gametas. Mateus colocou assim: são as células haploides, porque é nela que tem o gameta óvulo e o espermatozoide. Tá certo essa frase aí? Certo, Matheus, beleza. Eu digo assim, as células haploides, realmente, vocês estão certos, tá? São as células que têm um conjunto completo de cromossomos. Só que o que eu estou falando aqui é no sentido do que tu colocaste, ó.
E é nela que tem o gameta, óvulo e espermatozoide. Então, essa parte aí não ficou legal. Se você disser que é apenas células haploides, está tudo ok, tá? Então, você pode escrever dessa forma, são células haploides, ou então você pode escrever na forma que eu escrevi aqui. Todas as outras células, só não os gametas. Tá bom? Vejamos aqui a letra C. Qual desses dois tipos de células tem participação direta no processo de fertilização? No caso, são as células de Sim. São as células que nós chamamos de gametas. Dá uma olhadinha aqui no chat. Mateus escreveu: vem através dos gametas de ambos os sexos que está presente o DNA do zigoto. Antônio José colocou: as células são as células haploides, no caso dos gametas de muitas espécies, inclusive a nossa. Nesse caso aqui da letra C, turma, não vai ser célula haploide, né? Porque haploide não tem que ser os 46 cromossomos, tem que ter os cromossomos, material genético por completo. Então, na letra C não se encaixa célula haploide. Tá bom? Entendido aqui? As frases que vocês estão colocando no chat, elas estão corretas, mas em outra pergunta, tá? Não nessas. Nós podemos dizer que elas estão inadequadas para essas perguntas. Vamos para a questão 3. De onde vem o material genético presente no zigoto? Pessoal, esse tempo aqui de fala que eu estou deixando aqui depois da questão é para vocês estarem escrevendo, tá? Que a resposta de vocês pode ser um pouco longa. Aí vocês escrevem e me enviam. Ou se vocês forem um pouco mais espertos, enquanto eu estou lendo, vocês já estão digitando. Resposta aqui do Mateus. Herdamos 23 cromossomos maternos e 23 cromossomos paternos que originam os 46 quando a fecundação acontece. Está certo, é isso mesmo, Mateus. Nós recebemos esse material genético. Dos... Boa tarde, Clara.
material. Esse aqui um pouquinho para pegar mais espaço. Genético do zigoto vem dos gametas. Observa, Matheus, que eu estou colocando a mesma coisa que você escreveu, só que com outras palavras. Dos gametas, no caso, os espermatozoides e óvulos. Certo? Vamos fazer aqui a leitura da questão 4. No seu corpo há centenas de trilhões de células que contêm o conjunto completo dos genes que você possui. Explique como é possível que todas elas possuam cópias desse material genético que você herdou de seus pais. Se nos gametas deles que participaram da fecundação havia material suficiente para a formação apenas do zigoto. Matheus, isso aí seria a resposta da questão 4? Dá 5? Nós ainda estamos na 4, cara. Por isso que as respostas que estão sendo colocadas aí não tem nada a ver com o que eu estou lendo. Então, turma, ó, qual é a explicação? Todas as células que vocês têm, no caso elas são células que têm um material genético igual, idêntico. Aí a pergunta é: como é que vocês têm esse horror de células, todas iguais, sendo que o que você recebeu dos seus pais tinha apenas o material suficiente para uma célula? Quem coloca a resposta? Quem se arrisca? Qual é o motivo? Vamos lá, resposta da 4. Como não apareceu a resposta da 4 aqui no chat, vamos aqui escrevendo a resposta, tá? Pessoal, o motivo é que o zigoto
ele vai sofrer um processo de divisão celular, tá bom? Então ele se divide. Então esse é o motivo pelo qual nós temos tantas células idênticas, tá? Essas divisões sempre vão estar acontecendo com a duplicação do material genético, tá bom? Então, cada célula nova que é formada, ela é uma cópia idêntica da primeira. Só para vocês acompanharem, ó, desenho mais ou menos assim. Nós temos a primeira célula. Na primeira célula, ela se divide em duas iguais, tá? Essas outras duas vão se dividir em mais duas células iguais e por aí vai, tá bom? Então, toda célula ela acaba se duplicando com o mesmo material genético. Essa é a resposta da questão 4. Na questão 5, nós temos a seguinte pergunta. Questão 5, Matheus. Você já colocou a resposta aí. Vamos ver se a tua resposta bate com a pergunta, tá? A pergunta da questão 5 é: a fertilização externa requer um número muito maior de gametas do que a interna. Exemplo: uma ostra produz 100 milhões de gametas femininos por ano. Já uma mulher libera anualmente cerca de 12 ovócitos. Levando em conta as características da fertilização interna e externa, explique por que, evolutivamente, as espécies com fertilização externa produzem mais gametas. Resposta do Matheus foi que, porque as chances de fertilizar na reprodução externa é muito menor do que na reprodução interna. Matheus, essa resposta sua está corretíssima, tá? Parabéns. Eu vou só transcrever aqui a sua resposta. Porque as chances de fertilizar na reprodução, eu vou dando aqui fertilizar na reprodução, vou colocar assim, trocar só esse nome, reprodução, fertilizar, tirar esse na aqui também, para colocar assim, ó, fertilizar externamente viu? Só troquei essa última essas palavras aqui para colocar externamente. Aí vou completar dizendo que é muito pequenas chances, tá? Então, a resposta da questão 5. Vejamos a questão 6.
A espécie humana é classificada como vivípara, ao passo que as araras são consideradas ovíparas. Letra A. Por que essas espécies diferem nessa classificação? Por que a espécie humana é vivípara e as araras são ovíparas? Arrocha aí no chat. Pessoal, se vocês não tiverem respondido esse item, por favor, informem também, tá? Beleza, Matheus. Show, show. Tá certo, viu? Ovíparos se desenvolvem por meio de ovos. Vivíparos se desenvolvem no corpo da fêmea. Ok, turma? Isso aí, resposta da letra A. Na letra B, faz a seguinte pergunta: cachorros, gatos, porcos e cavalos são indivíduos em qual dos dois grupos? Por quê? Cachorros, gatos, porcos e cavalos. Eles são de qual grupo? Exatamente, Matheus. É isso aí mesmo, chefe. Parabéns. Eu vou ver aqui se eu pego continuar bem aqui nesse espaço aqui, aqui do lado. Tá? De branco. A letra B. Eles são... No caso, eu não vou nem colocar essa palavra, né, Matheus? Porque aqui a pergunta é se eles são vivíparos ou ovíparos. Você colocou mamíferos. Eu vou estar colocando aqui a palavra que é vivíparos. Vivíparos. Por quê? Porque eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea.
tá? Então temos aí a resposta da questão B da sexta questão. Item B da sexta questão. Vamos ver aqui a sétima pergunta. Enumere as vantagens e as desvantagens das duas formas de reprodução, sexuada e assexuada. Vamos começar assim, ó. Sexuada. Vantagens desvantagens. Olha, turma, me diz aí vantagens da reprodução sexuada. Matheus colocou aqui a resposta. A reprodução sexuada gera variabilidade, né, genética, mas é necessário o encontro dos gametas. Então, Matheus, do jeito que tu colocou aí, é que a gente pode escrever aqui, ó. As vantagem, variabilidade genética. E desvantagem, precisa de gametas, do encontro dos gametas, né, no caso. Me diz bem aí a reprodução assexuada, vantagens e desvantagens. Cadê? Participação no chat. Reprodução assexuada. Esqueceu de um aí, né, Matheus? Vantagem que você colocou foi que não necessita de gametas. E a desvantagem que o Matheus colocou foi que não tem variabilidade genética. Ou seja, são o que nós chamamos de clones. Certo, turma? Essas daí são as vantagens e desvantagens da reprodução sexuada e assexuada. A atividade era até a questão 7. Então finalizamos por aqui a correção desse exercício.
podemos avançar para a próxima pauta desta aula. Vamos seguindo aqui então. Boa tarde, Alana. Tava resolvendo um BO aí. Ela me falou que ia chegar atrasada. Alana, você chegou agora. A notícia que eu tenho para você é que a gente acabou de acabar a correção da atividade e nós já vamos aqui para a explicação da próxima atividade, tá bom? O próximo capítulo. Tranquilo? Depois você pega aqui a correção dessa atividade. Turma, nosso próximo capítulo, deixa eu pegar bem aqui esse... Próximo capítulo, tá aqui, capítulo 6. Capítulo 6 nós temos aqui... Deixa eu excluir isso aqui. Nós temos o título de reprodução sexuada. Isso. Valeu. Bob. Pois tem. Obrigado, certo? Pela participação na leitura. Turma, quando a gente fala aqui de reprodução sexuada e assexuada, vocês sabem que nós vamos ter gametas, não é isso? No caso da reprodução sexuada, quando nós estamos falando de animais. Isso aí vocês já sabem, a gente já vem vendo, tá? Porém, nós vamos ter também esses dois tipos de reprodução em plantas. O que será que vai mudar quando a gente estiver falando de plantas? Da reprodução sexuada e da reprodução assexuada. Vamos pensar da seguinte forma. A reprodução assexuada, ela não vai precisar de gametas. Isso é um fato. Não tem gametas. E a reprodução sexuada precisa de gametas. Quem são esses gametas das plantas? Esse é um momento interessante porque a gente fica perdido, né? Quando a gente entende de reprodução, sabe que é necessário o encontro das células, né? As células germinativas dos dois seres, masculino e feminino. Mas quando a gente chega numa planta, você já ouviu falar de uma planta existir a espécie macho e a espécie fêmea? Como é, Mateus? Tem um nome branco no meio da... Não entendi. No meio de quê? No meio da folha? Ah, você se refere a esse daqui que está aqui, essa escritura aqui, ó. Beleza. O que está dizendo aqui? Muitas espécies de plantas apresentam flores. Qual é exatamente o papel dessa estrutura na vida dos vegetais? Aí tem a fotozinha aqui de uma flor aquática, tá? Tem aqui a dizendo a origem dela, foi tirada lá no Pará, lá em Belém. E nessa flor
é a base para a gente estar comentando sobre ela. Pessoal, nessa flor vocês podem observar a presença de um ser muito comum para a gente. Vocês conhecem esse ser que eu estou circulando? Que ser é esse que está? É o que? Mateus? Isso aqui é um gameta. Eu vou dar um zoom para tu olhar de perto. Turma, não sei se o desenho vai ficar bacana para vocês. Mas o Mateus está dizendo que esse ser bem aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela, ó, isso ele está dizendo que é um gameta. Claro, ele corrigiu agora, né, Mateus? Que foi, Mateus, que você errou? Viu de longe, foi? Para não identificar essa abelha. Turma, nós temos uma abelha. O que acontece? Qual é a função da abelha nesse estudo referente à reprodução? Quando uma abelha chega numa flor, dentro da flor, lá dentro dessa parte aqui, tem uma substância que as abelhas colhem para poder produzir o mel. Esse nome, basicamente, vocês podem escutar por aí com o nome de néctar. Néctar da flor, tá? Ao mesmo tempo que a abelha colhe esse néctar, várias estruturas, várias pequenas sementes, vou estar chamando assim, ficam grudados na perna da abelha. Aí o que é que ela faz? Ela sai voando de flor em flor. E essa estrutura que ficou grudada na perna da abelha acaba caindo em outras flores. Essa estrutura que eu estou falando, que fica grudada, se chama pólen. Tá? Então vocês, a partir de agora, estão sabendo que pólen é o gameta, é a célula reprodutora das flores, tá? No caso, célula reprodutora masculina. Tem esse detalhe. Quando essa célula cai em outra flor, ela vai entrar em contato, tá, com a célula feminina lá da outra flor e vão produzir o que a gente vai estar chamando de frutos. Tá bom? Isso é o que nós chamamos de reprodução sexuada nas plantas. A reprodução assexuada, ela vai ocorrer de algumas formas que a gente vai ver já durante a aula. Para começo de conversa, nós vamos estar separando esse estudo em 2 grupos, tá? Eu vou até passar aqui para o lado. Vou pegar esse lado aqui. Vamos começar da seguinte forma. Nós estamos falando de plantas. As plantas, elas se dividem em 2 grupos. O primeiro é o grupo que a gente chama de avascular. Avasculares. Primeira parte é essa daí. As plantas, elas podem ser avasculares. Nas avasculares, vou colocar aqui dessa forma, elas incluem
as briófitas. Briófitas. E um exemplo de plantas briófitas. Briófitas, pessoal, é um tipo de planta, tá? E que exemplo é uma planta briófita? Musgos. Musgos é um exemplo de planta briófita. Me diz bem aí, vocês conhecem musgo? Esperando a resposta na tela. Oi? Todo mundo conhece musgo? Vou colocar aqui na tela aqui um desenho só para vocês, para quem não conhece, ó. Musgo é esse tipo de planta, tá? Ó, que possui muito em florestas. Vamos voltar aqui para nossa tela, onde a gente estava. Pronto, nós temos aí, vocês já sabem o que é musgo. Pronto, musgo são briófitas. Musgos são briófitas. Briófitas são plantas avasculares. Vou já explicar para vocês o que são avasculares, tá? Para não ficar perdido nesse tema. O outro tipo de plantas que a gente tem são chamadas de vasculares. Vasculares. O que são essas plantas vasculares? Nós vamos estar comentando agora. Primeira coisa que nós sabemos sobre as plantas vasculares é que elas têm um sistema condutor de seivas. No caso, seiva mineral e orgânicas, tá? Então, a primeira coisa que nós sabemos é isso aqui. Então, as plantas vasculares têm um sistema condutor de seivas mineral e orgânicas. O que são, como esse sistema condutor? Eu vou estar desenhando bem aqui do lado, uma cor rosa. Rosa para a gente poder ver com mais clareza, tá bom? Mas vocês conhecem, geralmente, vocês conhecem o desenho de uma planta. Não é isso? Um pouquinho o desenho aqui. Vocês sabem que abaixo da terra nós temos as raízes, né? E nós temos aqui a copa dessa árvore. Até aqui tudo ok, turma? Tranquilo? O desenho da árvore está dando para ver? Se vocês não ficarem me respondendo... Ah, apareceu aqui a resposta. Obrigado, obrigado. Ó, dentro da planta, turma, acontece o seguinte.
Na parte central da planta existe um tubozinho, vou estar referenciando como se fosse um tubo. Nesse tubo ele vai estar recebendo a água que vem do solo, aquela água que a gente agua a planta, tá? Essa água ela sai do solo, vai por dentro desse tubo até chegar nas folhas. Aqui só serve para desenhar uma folha. Quando a água chega lá nessa folha, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um processo químico dentro da folha que nós chamamos de fotossíntese. Fotossíntese. Tá? A fotossíntese é responsável por dar energia para a folha, para a planta, no caso, sobreviver. Depois dessa fotossíntese, vai liberar uma substância de retorno para a planta. Então, lembra, ó, a água vem lá do solo, chega até na folha, acontece a fotossíntese, junto com o resultado da fotossíntese retorna para dentro da árvore, só que ela vai ficar nessa parte mais de fora, não é lá no centro da árvore, tá bom? Essa parte mais de fora é onde vai ficar a seiva orgânica, que vocês devem conhecer popularmente por resina, um dos nomes popular da seiva orgânica. Quando você dá um corte numa árvore, sai uma substância que muitos chamam de resina. Tem outros tipos que o pessoal chama também de leite da planta. Vocês já ouviram falar nisso aqui? Algumas plantas que se quebra assim um galho e sai uma substância branca, que tem algumas pessoas que chamam de leite. Já? Pronto. Então, essa substância é o que nós chamamos de seiva orgânica. Não ouviu, né, Alessandra, falar nesse... Mas você já ouviu falar em resina? Alessandra. Pronto. Resina é a seiva orgânica que nós estamos falando, tá? E tem algumas outras plantas que quando a gente quebra, não necessariamente vai sair da cor de resina. Vai sair tipo um líquidozinho branco. Esse líquido branco tem pessoas que dizem que é leite da planta. Utiliza essa nomenclatura, tá? Isso no popular. Porém, nós sabemos que todas são seiva orgânica. Tá bom? Existe. Uma hora você vai ver alguma planta por aí que acontece isso aí. Vamos seguindo bem aqui para... Então, turma, ó, esse sistema aqui, sistema condutor de seivas, é um sistema vascular, tá? Então, nós estamos falando das plantas que tem esse sistema aqui. A que nós comentamos agora há pouco, avasculares, são as plantas que não têm esse sistema de seivas, sistema condutor de seivas, tá? O que mais sabemos sobre as plantas vasculares? Nós sabemos o seguinte. Algumas delas, assim, algumas
não se reproduzem por sementes. Algumas delas não se reproduzem por sementes. Exemplos. Vem aqui um quadradinho. Exemplos de plantas que não se reproduzem por sementes. Quais são esses exemplos? São as plantas que nós chamamos de pteridófitas. Observa que o nome já é diferente, ó. Semelhante, mas diferente, tá? Só o finalzinho que é semelhante. Aqui a gente falou das briófitas, né? Nas plantas avasculares. Nas plantas vasculares, nós temos as pteridófitas, que nós podemos citar um exemplo. Uma planta muito conhecida. Exemplo, vale? Estou sabendo mais escrever o nome exemplo. Aqui. Nas plantas pteridófitas, nós temos o exemplo que nós chamamos de samambaia. Já ouviram falar em samambaia ter semente? Na folha da samambaia tem alguns pontinhos pretos que algumas pessoas consideram semente, mas na realidade elas não se reproduzem pelas folhas. Elas se reproduzem através de um caule, né, que a gente fixa no chão e ele acaba crescendo, tá? Vou colocar bem aqui o nome aqui que eu esqueci. Incluem. Vamos prosseguindo aqui, vamos seguindo. O que mais nós sabemos das pteridófitas ou das plantas vasculares? Nós sabemos que tem algumas que se reproduzem por sementes, tá? Sabemos disso aqui também, que tem algumas que elas se reproduzem por sementes. E dessas plantas que se reproduzem por sementes, nós temos duas situações para analisar. Quais são essas duas situações? A primeira é o seguinte: nós temos as plantas. Deixa eu ver aqui como é que eu escrevo. Deixa eu escrever aqui para a lateral. Tá certo aqui mesmo. Vamos lá. Nós temos as que não têm flores e as sementes não
ficam protegidas por frutos. Quem são exemplos desse tipo de plantas? Primeiro vamos ver qual é o nome delas, claro. Essas plantas nós chamamos de gimnospermas. Gimnospermas. E um exemplo delas são as que nós chamamos de araucárias. Bem, aqui é para ser um I. Exemplo. Bem, aqui são as gimnospermas. Turma, para vocês verem, compartilhando com vocês. Esse tipo de planta, ó, que vocês vão ver aqui na tela agora, são as plantas chamadas de araucária, tá? Observa que eu errei o nome lá na hora da escrita, eu vou já corrigir. Araucárias. Esse tipo de planta não tem flor, tá? Mas tem semente. E essa semente, ela não fica dentro de um fruto. Cadê? Onde era a tela? Bem aqui. Araucária. Esqueci de colocar bem aqui um R, turma. Araucárias. Bom, vamos seguir aqui, porque eu citei só um caso, né? As que se reproduzem por sementes. Vou colocar aqui uma escritazinha para ver depois, ó. Em algumas. Em outras. Em outras. Opa, cadê a borrachinha? Aquele momento que tu quer que uma coisa funcione e não funciona. Desculpa, turma, por essa ferramenta que tá acontecendo isso nesse momento. Para evitar que isso aconteça, vamos logo fazer logo assim, ó. Depois eu apago. Em outras, acontece o seguinte. Você pode estar aqui um pouquinho para o lado. Ó, nós vimos que em algumas plantas não tem flores e as sementes não ficam protegidas por frutos. Em outras plantas tem flores e as sementes ficam
protegidos, no caso protegidas, por frutos. Ok, turma? Então nós temos aquelas que não têm flores e temos as que têm flores. Uma observação é: essas plantas que têm flores e as sementes ficam protegidas por frutos, nós chamamos elas de angiospermas. São as angiospermas. Por exemplo, o exemplo de uma angiosperma, uma laranjeira. Laranjeira, vocês sabem que uma laranja, ela, dentro da laranja tem as sementes, e aquelas sementes vão produzir novas plantas, né? Vão dar origem a novas plantas. Estou dando exemplo aqui da laranjeira, pessoal, mas vocês podem ver qualquer outra que produza sementes, tá? Nós temos, por exemplo, limoeiro. O que mais? Abacateiro, entre outras, tá? O importante é que ela tenha semente e dê origem a novas plantas. O que mais nós sabemos sobre essas plantas? As angiospermas, elas são exibidas, elas gostam de se mostrar, elas acabam mostrando suas flores, tá? Exibem suas flores, tá bom? Dessas flores, nós sabemos que o que é que nós sabemos aqui? Deixa eu dividir aqui a tela. Nós sabemos que essas flores têm estrutura masculina e nós sabemos que essas flores também têm estrutura feminina, tá bom? Então, flores com estrutura masculina e feminina. Podem ter estrutura masculina e feminina. E também, tá? Nós temos plantas que têm estrutura masculina e feminina. Não. Para ficar mais claro para vocês, ó. Nós temos plantas que nós temos as flores, desculpa. Flores que têm estrutura masculina, temos flores que têm a estrutura feminina e nós temos flores
a mesma flor, junto, na mesma flor, a estrutura masculina e feminina, tá bom? Então, nós temos esses 3 tipos de flores. Certo, turma? Tranquilo até aqui? Deixa eu tirar aqui o zoom aqui de tudo que foi escrito. Olha aí, turma, como fica. Isso que nós fizemos aqui, esse desenho aqui, essa organização de nomes, é chamado de mapa conceitual, tá? Mapa conceitual do capítulo 6. Quais são os nomes que vocês têm que mais estarem atentos? Nomes importantes. Por que esses nomes são importantes? Porque vocês vão precisar saber o que é que significa cada um deles. Deixa eu escolher aqui uma corzinha rosa. Que cor é essa? Rosa, 2 rosas. Deixa eu ver se o marrom. Esse marrom aqui. Deixa eu colocar ele num risco mais forte. Vou mostrar aqui, ó. Nomes que vocês vão ter que saber, galera. Todo esse detalhe vocês têm que saber como é que funciona, né? Mas os nomes principais é o que é uma planta vascular. Isso aqui vocês têm que saber, ó. O que é uma planta vascular e outra avascular. Vocês têm que saber o que são esses 2 tipos de plantas, tá? Nomes que vocês têm que saber. Briófitas. O que é uma planta briófita? O que é uma planta pteridófita? Isso aqui vocês têm que saber o que é, tá bom? E os outros nomes vocês têm que ficarem atentos é o que são plantas gimnospermas e o que são plantas angiospermas. Esses nomes que eu circulei são os nomes que vocês têm que estarem atentos no que significa eles. Onde foi que eu errei? Foi bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ok, turma. Turma, até aqui tá tranquilo. Essa parte aqui de conceitos. Beleza. Então, ó. Deixa eu voltar aqui para essa parte. Essa tela aqui, como eu vou estar compartilhando o vídeo com vocês, vocês podem deixar para copiar em outro momento, tá? Ou simplesmente vocês podem ver em outro espaço. Continuando no livro, bora ver o que é que tem aqui nas páginas do livro, no caso. Caso tenha algum ponto importante que eu não citei. Aqui nós temos no livro aqui de vocês, ó. Deixa eu carregar a imagem bacana. Toda planta que a gente viu aqui, ela vão ter os órgãos que a gente chama de vegetativos, tá? Esses órgãos vegetativos que a gente chama são a raiz, o caule e as folhas. E nós temos os órgãos que são chamados de reprodutivos. Órgãos reprodutivos vão ser as flores. Abaixo do solo sempre vai ter raiz. Acima do solo sempre vão ser folhas e caule. Isso aqui vocês já sabem o que é. Só estou reafirmando que vocês já sabem. Seguindo aqui, ó, tem todo um ponto aqui que a gente já comentou. Aqui mais acima.
nós temos na reprodução sexuada de plantas. Tem que ter gametas masculino e feminino. Quando você junta esses dois gametas, nós vamos ter uma fertilização. Fertilização que vai formar o zigoto. O zigoto se desenvolve um embrião, e esse embrião vai ser uma semente, tá? Que dependendo da espécie pode ter um fruto ou não. Exemplo, nós temos aqui, como eu já citei, ó, o abacateiro e o melão. São plantas que vocês vão ter a semente protegida pelo fruto. Seguindo aqui, vamos estar falando no capítulo sobre reprodução assexuada. Esse daqui é um ponto interessante, ó, turma. Na reprodução assexuada, nós temos esses 3 tipos aqui, ó, tá? O primeiro, onde a gente pega um pedaço da planta, corta ela e põe num vaso. Esse tipo de planta de reprodução é chamada de divisão de touceira, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. O nome dessa planta na agricultura. Isso aqui é muito utilizado, como vocês estão vendo aqui, na jardinagem. Touceira. Não cita o nome de uma planta nesse exemplo, tá? Mas vocês já estão vendo aqui na prática como é que acontece esse processo de reprodução assexuada. Outro tipo é a estaquia. Você tem aqui outro método simples e bastante usado, é a estaquia. Uma estaca e um pedaço cortado do caule que, plantado, pode originar novas folhas e raízes. Desenvolve também uma nova planta. Ó, galera, você tem aqui uma estacazinha nesse vaso, tá? Você corta um pedaço da planta e esse pedaço é colocado lá, tá? Esse pedaço vai gerar uma nova planta. Sabe aquele momento que a gente quebra um pedaço de um galho de uma planta e fixa no chão? De lá vai nascer outra planta? É esse caso que nós chamamos de estaquia, tá? Outro tipo de reprodução que pode acontecer é a enxertia. O que é enxertia? A enxertia, pessoal, já existe uma planta com raízes, tá? Fixada no chão. Isso aqui já existe. E é pegado, e o que é que o pessoal faz? Pega um pedaço da planta, por exemplo, corta e põe aqui em cima, é fixado aqui em cima. Isso vai dar origem a uma nova planta. Exemplo de onde é utilizado a enxertia é na plantação de rosas, tá bom? Rosas é feito com esse processo de reprodução. A Lana falou, chamou a atenção, diga lá, Lana. Não está dando para você ver? Assim fica melhor? Vamos seguindo aqui. Pessoal, existem outros exemplos aqui abaixo no livro de vocês, tá? Falando sobre esse modelo de reprodução. Acontece aqui a figura D. Vocês têm aqui a reprodução da cenoura, que basta você cortar esse pedaço da cenoura e colocar em água que ela vai crescer novamente. Tem algumas plantas que você precisa só da folha, coloca a folha em água, já vai estar se reproduzindo. E tem o caso também, ó, daquela batata, a gente chama de batata inglesa, tá? Que é só pegar a própria batata, que é uma raiz, e
colocar ela na água que ela vai começar a ramificar, a aumentar essas raízes, tá? Tipos de reprodução onde a gente vai ter a planta do mesmo jeito, vão ser clones de plantas. Descendo mais aqui, nós temos vários exemplos aqui, né? Tem um texto aqui falando sobre clones de plantas. Nós temos aqui falando sobre a seiva, né? Que eu citei para vocês há poucos instantes, seiva mineral e seiva orgânica. Dá uma olhadinha bem aqui, pessoal, que tem a presença de um orifício nas folhas, tá? Esse orifício é chamado de estômago, que é por onde vai estar entrando gás carbônico na folha, tá? Esse gás carbônico ele vai participar lá na fotossíntese, que eu já citei para vocês. Esses estômatos também é responsável por liberação de substâncias da folha. Tipo, tem algumas folhas que é perceptível, você consegue ver que ela libera água, algumas gotículas d'água. Aqui na nossa região tem muitas pessoas que falam que a árvore está chorando, que está chovendo, sei lá. Eu já vi algumas situações desse tipo. Acontece mais ali no finalzinho da tarde, depois das 4 horas da tarde, que você está debaixo de uma planta, às vezes você sente um pingo d'água caindo. Esse pingo d'água tem origem lá nas folhas das árvores, tá? E o processo é exatamente esse que eu citei, o local onde ela vai estar saindo. O que temos mais aqui? Nós temos aqui o sistema que eu citei para vocês, de sistema de transporte da seiva, tá? Que é aquele sistema vascular. Temos o que mais aqui? Aqui o sistema vascular vai estar comentando, falando em detalhes, tá? Temos aqui a classificação das plantas. Já falei para vocês sobre elas. Continua. Falando do sistema vascular, galera, ó, já citei e diz quais são os nomes que vocês têm que estarem atentos. E nós temos vários exemplos aqui abaixo, tá? Briófitas, pteridófitas. Nós temos as gimnospermas, nós temos as angiospermas. Isso vocês têm no livro de vocês, tranquilo, tá? Pedi para vocês fazerem leitura. Hoje pela manhã. E vamos chegando aqui, estamos chegando. Deixa eu ver se essa flor aqui tô querendo. Turma, essa flor aqui me chamou detalhe para eu estar comentando um detalhe aqui. Vocês sabem por que na flor as pétalas são coloridas? Alguém sabe por quê? Que as pétalas de flor são coloridas, diferentes do restante, né? Do verde da árvore. A resposta é simples. É só para chamar a atenção de abelhas e beija-flores. Só para isso. Porque, ó, nesse exemplo que vocês estão vendo bem aqui, nessa flor, esse pó que vocês estão vendo, ó, tem tipo um pozinho aqui ao redor. Esse pó,
ele vai estar enganchando, como eu já citei, nos pés da abelha. Quando ela voa para outra flor, por exemplo, esse pó vai cair na outra flor e vai estar tendo uma reprodução. Inclusive, uma reprodução que vai ter uma variabilidade genética diferente, porque nós estamos misturando plantas, tá? Uma espécie de planta que tem aqui no Brasil, aqui em Crateús, com outra espécie de planta que tem lá em Novo Oriente, por exemplo. Entendeu? Ó, tem plantas que acontece exatamente isso aqui também, ó. No caso, a flor que vocês estão vendo aqui, essa estrutura aqui é de onde vai ser retirado o pólen. Aí, às vezes, a abelha encosta por aqui, pega o pólen e esse pólen acaba caindo bem aqui, ó, dentro dessa estrutura. Esse tipo de flor é uma flor que já tem a estrutura masculina e feminina. Aqui dentro, quando cai o pólen lá dentro, nós vamos ter a reprodução. Observação: esse tipo de flor vocês podem encontrar, se eu não me engano, qual é a flor aqui? É a maracujá. Maracujá. É esse tipo de flor. Tá? Não só pelas abelhas e pelos beija-flores, esse tipo de situação pode acontecer também apenas com o vento. O vento vai para lá, vento vai para cá e às vezes esses pólens caem no local onde vai ter a reprodução. Mateus, quando as folhas caem? Mateus, existe um tipo, como é que eu vou te dizer aqui? Um tipo de proteção das folhas, das plantas. Durante um período do ano, as plantas elas recebem água à vontade. Essa água ela vem da chuva. Tá? Essa água que vem da chuva vai fazer com que a planta se revigore, crie, tenha todo aquele fluxo da seiva, né? Seiva para lá, seiva mineral para cima, seiva elaborada para baixo e fica tendo essa formação. Depois que acaba esse período chuvoso, a planta ela vai ter que contar com o que tem no solo. A água que vai vir para a planta é a que tem no solo. Como fica mais escasso essa água, fica mais difícil, a própria planta ela se preserva para não morrer. Como é esse processo de preservação dela? Ela reduz o consumo de água. Como é que ela reduz esse consumo de água? Eliminando exatamente quem usa água muito, que são as folhas. Elimina as folhas para poder economizar água. Aqui a gente vê isso constantemente por conta dos períodos de estiagem, né? Períodos de seca. Porém, a gente pode perceber isso no restante do país, como a Ruth citou, o período que nós chamamos de outono. No outono é esse momento que acaba ficando mais escasso a água. Isso no restante do país, tá, turma? Que aqui onde a gente mora, nós temos da seguinte coisa: quanto no restante do país é verão, aqui
chove. Quando no restante do país é inverno, aqui é calor. Tipo, no momento que a gente está vivendo, nós estamos chegando numa fase de muito calor. Então, lá no restante do país vai começar o inverno, tá? Nós temos a mania, o hábito de estar chamando o período que chove de inverno, quando na realidade está começando o verão, não é o inverno, tá bom? Exatamente por conta de uma desregulação do planeta que isso acontece. Certo, turma? Então, as estações que a gente vê mais comumente com o nome de outono, primavera, verão e inverno acontece com mais clareza lá na parte do centro do país para baixo. Para cá a gente tem uma adaptação totalmente diferente. Como é Mateus? O que está aí, cara? Eu nem conheço esse termo aí. Eu não conheço. Me explique o que é isso aí. Enquanto isso eu vou descendo aqui, tá? Enquanto o Mateus explica. Bem aqui nós temos a figura, turma, ó, onde vai estar citando o que eu vai estar mostrando o que eu falei, tá? Para vocês, em relação ao pólen, entrar em contato com o gameta feminino para que aconteça a reprodução. Mateus, daqui para pouco eu comento, tá? Porque acaba fugindo do assunto aqui. Então nós temos aqui falando sobre a laranjeira. Vamos descendo. Os agentes polinizadores, ó, turma, que eu falei para vocês, ó. Eu falei para vocês da abelha, dos beija-flores. Olha aí, como é que eles são chamados aqui, ó. Agentes polinizadores, tá? Que é quem leva o pólen entre as flores, desculpa. Observa aí como é que fica o desenho aqui de uma abelha, ó, quando ele está cheio de pólen. Vamos descendo aqui. A maioria das plantas é do tipo de angiospermas, né, que produz frutos com sementes. Dispersão das sementes. Olha só, turma, como é que acontece aí, como é que nós temos plantas. Às vezes uma planta sai lá da Índia e vem chegar aqui. Como é que pode acontecer isso? Muitas das vezes, animais que consomem essas frutas, as frutas passam pelo seu sistema digestivo, né? Ele se alimenta das frutas, né? E essas sementes acabam saindo nas fezes de onde ele estiver. Então, essa semente acaba entrando em contato com o solo e gerando uma nova planta. Então, nós temos aí o morcego frugívoro. Esse é aquele morcego que se alimenta de frutas. Nós temos aves que se alimentam de frutas e acaba levando essas sementes de um ponto a outro do planeta, tá? Ou do país, dependendo do alcance dessa árvore. Tucano também. A planta e o ser humano, que vai estar falando sobre a questão de consumo, se eu não me engano, de energia, né? Da alimentação. Aqui, não muito diferente, turma, ó.
Isso aqui já é o que eu fiz lá em cima para vocês, lá no começo, tá? Então, por isso que eu não pedi para vocês ir copiando, porque vocês já têm no livro de vocês isso aqui. Tá certo, turma? Para isso, para agora, eu não vou estar passando essa atividade aqui para vocês, ó. Tá bom, turma? O que é que vocês vão fazer agora? Nós vamos aqui fazer a frequência, registrar a frequência de vocês. E a atividade que eu vou passar para vocês vai estar lá no Google Sala de Aula. Aliás, já está lá. Tá bom? Eu vou só conferir se não está faltando alguma turma, mas tem pelo menos uma já está lá, que eu postei. Tá? Vou só conferir lá direitinho. E vou estar compartilhando com vocês também o link lá no grupo do WhatsApp. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo, turma? Enquanto isso, na sala de justiça, nós vamos providenciando aqui a frequência. Tá? O pessoal que vai assistir pelo YouTube, nossa aula é só até aqui. Então, galerinha do YouTube, foi um prazer e até a próxima aula.